idade daquela fase de crescimento. Vereador Davi, que trouxe um belo presente para Vossa Excelência, que está ali, ó. Será entregue com cerimônia e pompa daqui a pouco. E tapete vermelho convidando para a base. E ausências justificada dos vereadores Luiz Paulo Amorim, que encontra-se com doença intestinal gástrica, e o vereador Vinícius, que comparecerá a partir das 15 horas, pedindo para justificar a ausência dele no início da reunião, porque ele está representando nesse momento a nossa casa no Conselho Municipal de Segurança Pública. Dando início ao nosso trabalho, eu solicito aos vereadores que já devidamente leram a nossa ata, que autorizem dar a mesma como lida e aprovada. Não havendo restrição, subscrevemos a ata da sessão anterior e registramos a sua aprovação pelos vereadores presentes. A pauta da 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, começa com a seguinte ordem do dia: são vetos. Quantos vetos? 12 vetos e demais proposituras. 40 processos. 41 processos para exame e aprovação. Primeiro veto é um veto ao projeto do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre parâmetros para a inclusão do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares das escolas do Sistema Municipal de Ensino. O vereador Luiz Paulo Amorim votou pela manutenção do veto parcial. É um veto parcial. Senhores vereadores, querem mais detalhes dessa informação? O veto... Queria só ouvir o nosso presidente da comissão, vereador Nami Checa. O veto parcial do prefeito... Foi só o artigo 3º aqui, ó. Cadê? Com relação aos menores de idade. O veto parcial se deu em função do parágrafo 3º, que diz que as alunas travestis ou transexuais, as ou os alunos travestis sexuais menores de 18 anos, será solicitado o uso do nome oficial nos registros escolares internos com autorização dos responsáveis legais. Esse? O prefeito vetou esse? Foi esse. Porque menor argumentação técnica. Eu queria, inclusive, fazer valer do direito, porque quando eu votei contrário ao projeto, presidente, fui adjetivado de fundamentalista, de um tanto mais de coisa, e o prefeito reconheceu que havia inconstitucionalidade no projeto. E acho que ele achou um ponto de equilíbrio que não é pela minha régua, mas foi identificada essa questão do menor, que eu já havia informado neste plenário, e que foi agora devidamente reconhecida a existência de uma inconstitucionalidade, que, no meu entendimento, precisa ser mantida. Certo. E o parecer do relator Luiz Paulo Amorim também é pela manutenção do veto parcial. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas. É veto, excelência. Infelizmente, não podemos liberar. Tá certo. Nós podemos deixar para deliberar quando a comissão estiver completa. Isso. Eu gostaria que então vamos passasse mais para frente, até porque o vereador Luiz Emanuel está se dirigindo aqui também, poderia estar se colocando melhor a questão do projeto do qual é a autoria do vereador. Mas eu queria só concluir, dizer para o vereador Davi,
Vereador Davi, Vossa Excelência, que eu tenho um carinho muito grande aqui nessa casa, não só porque o veto do prefeito é o que vale, não, vereador. Entendeu? Eu acho que, às vezes, os vereadores aqui estão mais corretos do que o prefeito, na relação a qualquer projeto que esteja aqui. Né? Então, só para a gente não estar deixando passar em branco essa situação. Muito obrigado. Confere estatuto. Vamos deixar então esse processo para definição quando a comissão estiver completa daqui a pouquinho. Com a manifestação já positiva, concordando com o parecer pela manutenção do veto parcial do vereador Luiz Paulo Amorim. Bom, segundo processo é o veto ao projeto do vereador Serjão, que dispõe sobre a fixação do número de linhas de ônibus nas áreas internas dos coletivos municipais. O relator, vereador Vinícius, votou pela manutenção do veto, como voto vereador Marcelão. Contrário ao relator. Vereador... Eu voto com o relator Vinícius. Eu também voto. E deixando claro que a contribuição dada pelo vereador Serjão está sendo acolhida pela Secretaria de Trânsito, já que ele e Max são amigos, são parceiros do mesmo bairro, e os novos pontos que estão sendo licitados já vai ter inclusão não só no interior do ônibus, mas na área do ponto de ônibus em si, das linhas que por ali passam, inclusive fomentando o turismo com isso. Então, aprovado o parecer com o meu voto do vereador Vinícius Simões. Veto ao projeto do vereador Devani Ferreira. Há um projeto que altera dispositivo na Lei Municipal 7.362, de abril de 2008, que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro do município de Vitória. Vereador Vinícius votou pela manutenção do veto, como voto o vereador Davi. Senhor presidente, peço a compreensão, não conheço a matéria, não me atentei à complexidade do tema, não conheço a matéria. Então, poderíamos, da mesma forma que o primeiro projeto aguardou a composição total dos membros dessa comissão, que este também aguarde. E aí, tendo em vista, sobretudo, que o vereador Vinícius está chegando aí. O vereador Marcelão quer votar ou quer aguardar? Não, correto a posição do vereador Davi Ismael, é o irmão da igreja. Projeto de lei, veto ao projeto do vereador Davi Ismael, declarando de utilidade pública o Instituto Marcos Daniel. Vereador Luiz Paulo Amorim votou pela manutenção do veto. Senhor presidente, Barão, queria compartilhar um pouco acerca desse projeto. O Instituto Marcos Daniel é o instituto em memória ao grande médico Marcos Daniel, proprietário dos laboratórios, e ele deu origem à Fundação Instituto Marcos Daniel, uma fundação sem fins lucrativos. Só que, por algum motivo, lá na hora de fazer o estatuto social da empresa, há a possibilidade de remuneração dos diretores. Essa foi a razão do veto. Mas eles já estão solicitando a alteração para que seja suprido esse vício. Então, entendendo assim, se puder aguardar os demais, para que eu possa fazer a juntada, e inclusive já procurei a Procuradoria da Prefeitura, para que eles aqueçam que o único vício apontado já foi resolvido. É um vício só jurídico lá na hora de elaboração do Estatuto mas Social. aí, Vossa Presidente, eu discordo do vereador Davi Ismael e vamos botar em votação. Eu voto contrário ao veto. Então eu também voto contrário ao veto, ganhando assim um tempo para juntar a alteração no Estatuto Social que se encontra lá na Junta Comercial. Eu recomendo então ao vereador Davi Ismael que converse com o presidente da casa, que é quem faz a pauta das sessões, para que esse veto só seja apreciado no plenário
na proporção em que o tempo resolver o problema lá do Instituto, ok? Ok. Veto ao projeto do vereador Gandini, que delimita a área livre para cães na praia de Camburi. Vereador Vinícius Simões votou pela manutenção do veto. Como voto, vereador Marcelão? Contrário, relator. Vereador Davi? Vereador Davi? Eu gostaria de pedir uma inversão na pauta para que a gente pudesse dar sequência aos demais enquanto eu possa ler um pouco mais esse projeto. Ok. Ó, tem muito projeto ficando para trás aí, a gente vai Mas perder tá a ponta da ficando coisa. Veto ao projeto da vereadora Neuzinha, dispondo sobre o sistema de reaproveitamento de água de hotéis, motéis e similares e dando outras providências. O vereador Luiz Paulo Amorim relatou pela manutenção do veto. Como voto, vereador Marcelão? Contrário, relator. Vereador Davi? Também com o relator, também não, com o relator pela manutenção do veto. Com o meu voto, aprovado o parecer do relator Luiz Paulo Amorim. Veto ao projeto de lei do vereador Serjão, dispondo sobre a manutenção preventiva e periódica das edificações e equipamentos públicos e privados no âmbito do município de Vitória. O vereador Luiz Paulo Amorim relatou pela rejeição ao veto. Como vota o vereador Davi? Eu acho que algum vereador precisa Explicar. Eu não concordo. Não, eu não concordo com o vereador. Eu não concordo, porque o ato do alvará, nós já temos em nosso município os alvarás, e os diversos alvarás já contemplam. Então, assim, nesse momento, eu discordo, mas queria ouvir, além de presidente dessa comissão, o líder do governo, vereador Namchek. Eu sou pela manutenção do veto. Eu acredito que eu não conheço bem, mas isso aqui diz respeito, é aquela proposta que o vereador trouxe, não sei se o Marcelino está lembrado, de preservação, de fiscalização de 5 em 5 anos, e aquela obrigatoriedade dos edifícios promoverem a manutenção. Isso já, o prefeito vetou, com toda certeza está aqui, né? Esse aqui? Ele vetou, argumentando que já existe esse controle. O poder público já exerce esse controle das edificações privadas e públicas. Está aqui, ó. Então, eu concordo com o parecer de Vossa Excelência. Então, o relatório. Então, eu tinha que emitir um parecer por escrito, então, para poder contestar o parecer do vereador Serjão. Vereador Marcelão vai votar nesse? Você já votou, vereador? Votou. Eu voto Pela rejeição. contrariamente ao relator Luiz Paulo Amorim. Então alguém precisa emitir um parecer. Unânime. Assim, são esses que você Então, Não votou contra o prefeito? votei a favor, rapaz. Eu tomei um susto. A elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa que determina a unidade da federação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Eu voto contrariamente ao relator. Eu também voto E contrário vou ao relator. emitir um parecer. Ok? Eu voto com meu irmão Serjão, meu vizinho da Praia do Canto. Ah, tá. Ele votou com você, né? Votou. Então, rejeitado o parecer do vereador Luiz Paulo Amorim e encaminha para a Márcia ver isso aí. Vamos lá. Veto ao projeto de lei do vereador Serjão, instituindo a guarda de proteção animal do município de Vitória. Vereador Davi Ismael votou pela manutenção do veto, no que eu acompanho. Vereador Marcelão? Contrário ao relator. Aprovado o parecer do vereador Davi Ismael. Veta ao projeto do vereador Serjão, dando nova redação ao artigo 4 da Lei 2.555, de maio,
78, vereador Davi Ismael, é pela manutenção do veto. Eu também, como voto, vereador Marcelão. É o que se diz aqui nesse artigo 4 da Lei 2555, vereador? O processo está isolado, não é? Primeira ressalva que a gente precisa fazer é que é um veto parcial. Não é isso? Não. Não, excelência. Aqui O que é isso aqui? é mais... Viu, É um veto parcial. Jaqueline? É um veto parcial, tá? É um veto parcial. Então a gente faz, no primeiro momento a gente faz a ressalva ao cumprimento do princípio da moralidade efetivado após ideia do vereador Sérgio Magalhães, o nosso Serjão, que inclusive está chegando de viagem, deve ter trago um presente para o Marcelão, porque hoje é aniversário dele. E ele vetou tão somente a necessidade do brasão nos veículos oficiais e nos locais de solenidade promovidos pela municipalidade, alegando a necessidade de se preservar uma parte da autonomia, mas aquilo que é mobiliário permanente, correspondência oficial, no gabinete do prefeito, na bandeira do município e nos locais públicos, a contribuição dada pelo vereador Serjão foi atendida, foi efetivada, e por ser um veto parcial, eu acho que não prejudica. Em vez de usar aquelas logomarcas referentes a não usar em as toda parte, gestões, usar em onde tem o que usar, que é município, permanente. o município de Vitória vai usar o brasão. Ponto Certo. final. Correto. Isso aí. Então, o veto parcial é o conteúdo do vereador Davi. Como voto, vereador Marcelão? Contrário ao vereador Davi. Eu acompanho o vereador Davi. Aprovado o parecer do vereador Davi. Não, tem que dar o terceiro voto. Convocamos aí o vereador Luiz Emanuel para assumir seu posto aqui na comissão. Veto ao projeto de lei do vereador Luizinho, dispondo sobre a inclusão na grade extracurricular das escolas públicas municipais de ensino da robótica. O vereador Luiz Paulo Amorim acompanha o veto pela manutenção do veto. Como voto, vereador? Vereador Davi Ismael? Eu voto pela manutenção do veto com o meu correligionário, vereador Luiz Paulo Amorim. Vereador Marcelão? Contrário ao relator. Vereador Luiz Paulo Amorim, Luiz Emanuel? É o processo número 10, excelência. Porque senão não Cadê dá o conta. microfone? Microfone de sua excelência. Bom, senhores vereadores, obrigado pela gentileza de me aguardar. Nessa matéria, em particular, pode ficar, Marcelo, em particular, eu vou votar pela manutenção do veto, porque essa inclusão na grade extracurricular das escolas municipais no ensino de robótica, essa tese da robótica nas escolas ela é fundamental, ao meu juízo. Mas, infelizmente, nesse caso aqui, essa matéria é flagrantemente inconstitucional. Então, eu vou votar pela manutenção do veto. Obrigado, vereador. Então, aprovado o parecer do vereador Luiz Paulo Amorim pela manutenção do veto. Veto ao projeto do vereador Davi Ismael. Um bom projeto, dispondo sobre a gratuidade do uso das vagas exigidas pela legislação com a finalidade de se evitar o impacto urbano. O prefeito vetou, o vereador Vinícius votou pela manutenção do veto total. Pelo menos, Marcelo. Como voto, vereador Marcelo? Vereador Namichek, Pois não. só permita traçar algumas considerações, pedindo desde já o voto ao vereador Marcelão, vereador Nami, vereador Luiz Emanuel, que se faz presente. Estamos diante de mais um passo que precisamos dar em nosso município para estabelecer a justiça, vereador Luiz Emanuel. E vereador Marcelão, estamos no projeto 11. Apresentei
projeto aqui nesta casa, já pudemos debater no primeiro momento, sobre a importância da gratuidade das vagas exigidas pelo PDU. Foi apontado um vício de iniciativa. Só que eu questiono... Vereador, você está de parabéns. Eu acho que quando uma loja qualquer se faz, qualquer comércio que se faça, exige pelo PDU o número de vagas. E essas vagas são cobradas. Se esse veto, Deus me livre. Se esse veto for mantido, eu vou entender que não cabe a essa Câmara elaborar o novo PDU. Não vai ser proposta nova, que não precisa nem passar por aqui, pode ser feito por meio de decreto, porque os vereadores vão entender, a não ser que o voto seja pelo mérito. Eu entendo que é livre iniciativa, beleza, mas o reconhecimento da existência de vício de iniciativa não pode prosperar, de forma alguma, a partir do momento que, se a gente mexe com o PDU, é de competência dos vereadores legislar sobre direito urbanístico. Eu voto Vossa Excelência, vereador. Então já somos 2 votos. Como vota o vereador Luiz Emanuel? Voto pela rejeição do veto total. Então já somos 3 votos com o vereador Nami, 4 votos. Aprovada a rejeição do veto com o vereador Nami, do parecer 4 do vereador Vinícius Simões. Como voto Vossa Excelência, presidente? Quem vai emitir o parecer contrário? Vossa Excelência? Um projeto de Vossa Excelência? Fica... Tamanha tranquilidade que eu tenho na inexistência de vício de iniciativa, eu me coloco à disposição para emitir o parecer. Correto, Vossa Excelência. Vocês não podem. Então, não. Luiz Emanuel... Luiz Emanuel... Ademir vai fazer. Barcelão vai fazer. Tudo bem? Ademir vai fazer lá. Quem? Ademir. Então tá. Ninguém. Ademir da Guia. Vereador Nami Cheque. Grande jogador do Palmeiras. Vamos lá. Queria voltar ao projeto do vereador Fabrício Gandini, que delimita a área livre para cães do município de Vitória. Projeto que foi vetado. Eu queria trazer memória de cada um dos pares que se encontram presentes, que por ocasião da Comissão de Justiça, eu pude deixar claro, está aqui a folha 14, que eu declarei a inconstitucionalidade do projeto, por ocasião da avaliação na comissão. O projeto continuou tramitando, o corporativismo falou mais alto, o projeto foi aprovado e ele foi vetado, e por isso eu reitero minha posição pela manutenção do veto. Conforme o relator, né? Conforme o relator. Eu acompanho o voto. Como vota o vereador Marcelão? Veta o projeto do Gandini. O projeto, a gente está voltando àquele projeto do vereador Fabrício Gandini, que delimita a área livre para cães. Eu acho que não só na Praia de Camburi, vereador, eu inclusive ia fazer uma lei sobre isso, o vereador fez. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas outras capitais do nosso país, eu pessoalmente já vi. Alguns lugares são cercados e as pessoas soltam os cães ali nesse local adequado, né, para cães. Então, eu acho que nada, inclusive os vereadores aqui são defensores dos animais, eu acho que se o prefeito vetou, eu vou votar pela rejeição do veto. Vereador Luiz Emanuel. Gandini. Eu acompanho o relator. Aprovado o parecer do relator, veta ao projeto de lei do vereador Luiz Emanuel, dispondo sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados ou não em vias públicas do município de Vitória. O relator, vereador Luiz Paulo Amorim, votou pela rejeição ao veto. Como vota o vereador Marcelão? Vereador, eu gostaria da explicação do vereador Luiz Emanuel, ouvir o vereador que é autor da lei. Bom, vereador Marcelão, muito obrigado por Vossa Excelência ter me convocado para falar sobre esse projeto. É uma honra poder falar disso, apesar de ser um episódio, quer dizer, mais uma face de um episódio que não tem um bom desenrolar.
Na verdade, se eu quero pedir até um pouco de paciência, eu vou tentar ser breve e incisivo, mas essa discussão está sendo feita nessa casa desde o ano passado, e esse projeto de lei é muito mais do que isso, ele é a orientação de um programa, a Prefeitura de Vitória, que não tinha esse discurso pronto, muito menos nenhum esboço sobre o que fazer com essa situação. E aí o prefeito, vereadores, Luciano Rezende, me chamou, a partir do dia que a aprovação desse projeto de lei se deu por esse plenário, e me agradeceu. O prefeito me agradeceu pelo projeto de lei, que ele daria a ele a oportunidade de fazer o que ele já tinha vontade de fazer em Vitória, que era definitivamente excluir do nosso cenário diário, do nosso trato cotidiano, essas carroças. Não excluir os carroceiros, excluir as carroças. Evitar com que a mobilidade urbana seja mais afligida por conta das carroças que circulam no nosso meio, com velocidade absolutamente limitada, que os carroceiros, seus filhos e parentes e amigos que circulam por cima junto dessas carroças, não corram mais o risco de cair da carroça e serem atropelados por um carro que vem em velocidade maior ou menor que a dele, tá certo? Que os pontos viciados de lixo, criados pela maior parte dos carroceiros que se utilizam do frete para carregar entulho em Vitória, também seja excetuado, criando um problema ambiental para a cidade, mas que principalmente, que a barbárie, o tráfico de animais, deixe de existir na cidade. E que nenhum animal mais possa ser maltratado sob um sol causticante de 40 graus. E aí, vereadores, eu vou mostrar para Vossa Excelência no dia do plenário, porque a justificativa do nosso ilustre procurador-geral da Prefeitura de Vitória, ela é embasada em dois fatos que tiveram ADIM, que não tem nada a ver com essa discussão. Os fatos que ele narra na proposição de veto ao projeto de lei, ele cita carroça como um artigo, um elemento de um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que recomenda que esse assunto seja definido no âmbito federal. Eu já repeti aqui e vou repetir. Eu não estou discutindo as carroças, estou discutindo a questão dos animais. Eu quero que os animais sejam separados das carroças e que o município deixe de ter carroça, para não maltratar os animais, como o prefeito de Nova York está fazendo hoje, com aqueles belíssimos animais que são tratados como príncipes, mas ele não entende mais que animal tem que puxar charrete, ainda que seja super bem tratado. Porque animal nenhum mais tem que carregar o peso humano, por conta do avanço tecnológico que nós já tivemos, e não cabe mais ficar usando o animal como força motriz de um mundo onde tudo nós podemos ter, independente de um animal ser sacrificado. E aí, em Vitória é diferente. Aqui nós temos em torno de 50 carroceiros. O que tem por trás disso é um comércio clandestino e perverso desses animais. São 2 animais em média que são sacrificados por ano na cidade, para cada um desses carroceiros, vendidos em 700 e 700 reais. É mais ou menos assim, o carroceiro usa o animal até a sua fadiga total. Quando ele já não suporta mais, precisa comprar um novo, ele pega aquele que tem menos recurso e vende para ele por 70. Então ele vai usar um animal que já não suporta mais nem o seu próprio peso, para até a morte puxar o peso que ele não mais consegue carregar. Eu não sei se eu vou conseguir convencer a todos da importância dessa matéria, desse tema, para essa cidade que se pretende mudar, para essa cidade que precisa respirar novos ares de cidadania, de evolução espiritual de seus membros, né? Porque o convívio entre animais e seres humanos, ou ele se dá de forma harmônica com a natureza, ou então ele perdeu o sentido de existir. Nós não somos mais capazes de deixar de perceber que isso nos aflige emocionalmente ao longo de nossas vidas, né? É igual aprender passarinho. Antigamente, no passado, isso era a coisa mais normal do mundo, aprender o passarinho. Por que não se prende tanto mais hoje? Prende uma arara dentro de casa, ver se o bamba não vai lá tomar posse dela. Vai caçar tatu. Vai matar paca por aí. Quer dizer, os tempos mudaram. A consciência universal dos direitos dos animais, ela cresceu, ela está enraizada nos seres humanos e cresceu para não mais sair. Isso é mais ou menos assim, voltando ao início dos tempos, se a gente quiser fazer uma passagem bíblica aqui, e tentar entender por que Deus um dia deu a tarefa a Noé de montar uma arca para salvar cada um dos elementos vivos dessa terra, para que a terra pudesse ser preservada naquilo que há de mais caro, que é a vida. Então, serve para todos os gostos essa discussão, para quem é religioso e para quem não é religioso, para aqueles que acreditam em Deus e para aqueles que não acreditam. Uma coisa é certa: a vida precisa ser preservada. Essa discussão, eu perguntei, para terminar, vereador Marcelão, Vossa Excelência que me chamou para esse debate, eu perguntei, ao final da audiência pública da prestação de contas do prefeito aqui, ao procurador da prefeitura, ele me encontrou, eu disse assim: procurador,
carroça é um tema para ser debatido em âmbito federal, porque é um elemento de um artigo dentro do Código de Trânsito. Eu concordo com Vossa Excelência. Carroceiro tem carta de motorista? Carroça paga IPVA? Então, como é que pode isso ser um elemento de trânsito se não tem nenhum vínculo jurídico e material na relação com o trânsito dessa cidade? Mas, mais do que isso, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Eu tinha a palavra do prefeito Luciano Rezende, que eu repassei a todos os protetores de animais dessa cidade, dizendo que sancionaria esse projeto de lei. O prefeito descumpriu a palavra com esse vereador. Descumpriu a palavra com o movimento dos protetores dos animais dessa cidade. E fez um veto de maneira... Não me comunicou, podia pegar o telefone e ligar para você, olha, eu tenho alguns motivos que me fizeram repensar tudo isso, eu vou vetar o projeto de lei. Não, depois mandou o assessor me procurar para dizer que teve um erro, papapá, que não sei o quê. Mas assim, o que é pior, e aí, vereadores, Vossa Excelência terão uma oportunidade, vereador Davi Ismael, de no plenário fazer uma análise melhor desse tema, é que antes do veto do procurador, esse projeto passou pela Secretaria Municipal de Transportes. E o atual secretário, nosso colega vereador Max da Mata, que já legislou sobre a causa animal nessa casa, ele simplesmente, o subsecretário dele, que naquele momento era interino, ou que assinou para ele, o que talvez ele não quisesse assinar, justificou dizendo que essa lei não fazia sentido existir na cidade, porque já tinha uma outra que tratava do mesmo tema, Lei 8.036. Só que essa outra lei que está do mesmo tema, sabe qual é que ela diz, vereadores? É uma lei do vereador Max da Mata que diz o seguinte, que disciplina o uso de carroça no município de Vitória. Ora, mas se o tema carroças não é do âmbito municipal, como é que o vereador Max da Mata tem uma lei aprovada por essa casa, sancionada pelo prefeito de Vitória, que trata desse mesmo tema e que é pior, não acaba, disciplina o uso de carroça? Uma contradição que não tem tamanho. Está aí um belíssimo arsenal, vereador Davi Ismael, para nós debatermos aqui nessa casa, que precisa se firmar como poder autônomo independente e regular suas relações com essa cidade. E não permitir que isso aconteça a toque de caixa daquilo que quer o Executivo. Eu não estou nem dizendo que é isso que quer o Executivo, não, tá? Não estou dizendo isso, não. Eu até quero pensar que o prefeito de Vitória, imbuído do seu mais nobre sentimento, teve algum problema político e que precisou contornar essa situação com o vereador Max da Mata, né? E aí começou a ter que fazer uma coisa que talvez ele não quisesse, mas que ainda dá tempo da gente recontar isso e rever essa situação aqui. Não seria a primeira vez nessa casa que um projeto de lei julgado inconstitucional tinha aprovação desse plenário, teria sanção do prefeito e aprovação e virasse lei. Não seria a primeira vez nessa legislatura. Portanto, senhores vereadores e aqueles que nos assistem, eu peço desculpa por ter tomado todo esse tempo para discutir essa matéria, mas ela é muito importante para o futuro dessa cidade. Eu me darei por satisfeito, sinceramente, aliás, muito satisfeito, se todos que puderem, nesse momento, fazer uma reflexão nessa mesa, que tem 4 vereadores, daqui a pouco puderem também acender a sensação de que é preciso realmente, de uma vez por todas, começar a mudar as coisas no nosso dia a dia. Para completar definitivamente, nenhum carroceiro, pela nossa sugestão, e isso foi conversado com o secretário de Turismo, que também acumula a Secretaria de Geração de Emprego e Renda, Léo Crowley, de que nenhum carroceiro, todos deveriam ser cadastrados, a Prefeitura, naturalmente, na sua fase de regulamentação, se ocuparia de requalificar uma mão de obra desses carroceiros, ou dele ou de qualquer familiar que pudesse, então, trabalhar pelo sustento da sua própria família. Enquanto isso não acontecesse, a Prefeitura poderia subsidiar, por exemplo, um aluguel social, uma coisa parecida como isso, para garantir o sustento dessa família. Não tem um carroceiro nessa cidade, vereador, que ganha, com o uso da carroça, mais do que R$700 por mês. Ok, vereador. Se você trabalhar com 50 desses profissionais, 5 vezes 7, 35. Esse seria o custo para minimamente manter essas famílias sustentadas e abrir mão dessa cena de barbárie medieval que a cidade vive assistindo aí. Eu estou andando pela cidade, estou vendo o que está acontecendo. A Jardim Camburi está cheio de carroça lá, sendo tratada como uma coisa importante para o bairro. Não é verdade. A comunidade está mal acostumada, usando carroça em detrimento do transporte, do frete efetivo que seria feito. É mais barato. Falou, vereador? É mais barato, esse é o problema. Mas, enfim, Muito bem. Eu vou votar naturalmente, já tenho meu voto naturalmente pela rejeição do veto, e queria pedir que Vossa Excelência acompanhasse isso.
O vereador Marcelão acompanha o relator também, que votou pela rejeição do Eu veto. vou acompanhar o vereador Luiz Emanuel, O relator dizer que essa questão da carroça, acho que Vitória as pessoas ficam falando, no final do ano sai a questão das cidades, melhores cidades do Brasil, e Vitória está sempre entre o primeiro ali, está sempre entre o terceiro, quarto, segundo, né? Não chega a ser o primeiro vereador Nami, o vereador Davi. De repente, com os projetos como esse, Vitória pode ser o primeiro, né? Então, acho, está de parabéns, vereador José Manuel. Esse projeto já foi aprovado lá em Fortaleza, né? Em outras capitais do Brasil já foram aprovados. E eu acho, como o vereador Luiz Emanuel falou, existe alguns meios que esses carroceiros podem ser aproveitados em outras situações, né? Inclusive, como tem o pessoal da pesca, o caranguejo, né? Então, esses carroceiros podem ser aproveitados de outra forma, que são poucos carroceiros que existem hoje funcionando. Quem tem que terminar isso é o Poder Executivo, né? E de estar de parabéns o vereador Luiz Manuel. E gostaria que os vereadores Davi, Ismael e o vereador Nami Cheque acompanhassem o projeto tentando derrubar o veto do prefeito aqui nessa comissão, para a gente não ter que fazer o resserviço na plenária. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Se os vereadores deixarem, eu posso colocar esse projeto de suspensão, porque existe a possibilidade de dar empate. Existe a possibilidade de dar empate nessa votação, ficaria um impasse. Deixa eu só entender. O vereador Luiz Emanuel substitui o vereador Vinícius Simões. Ok? Sim. Não, só quero saber se conta, A comissão conta tem o voto 5. do Luiz Paulo Amorim. Não, a comissão tem 5. Aqui ela está em 4. Mas Luiz Paulo Amorim não expressou por escrito. Então, já Expressou, mas não votou. Ele deu uma opinião, está aqui, quem quiser concordar. Mas ele ele... disse que não conta, está mudando a regra da semana passada. Não. Nós voltamos à velha forma que é usada universalmente. Só vota quem está aqui. Quem não está aqui não vota. É isso? Então, como existe, vereador, a possibilidade de um empate, existe a possibilidade, antes de fazer a apuração, eu posso deixar esse projeto aqui, para quando a comissão, se ela ficar com 5, se não, fica para a semana que vem. Eu acho o seguinte, Eu não sei como que é o Sugestão. vereador. Não, acho que vamos votar. Eu defendo que vote aqui agora. Não sei se o vereador, autor do projeto, fala o contrário. Mas eu acho que o vereador Luiz Davi Ismael vai votar favorável ao vereador. Vereador Marcelo. É seu aniversário, mas o presente eu já te dei. Você vai dar presente também ao vereador. Não, é o seguinte. A fala do vereador Luiz Emanuel chama a minha atenção. A fala dele, me corrija se eu estiver errado, vereador Luiz Emanuel. O vício apontado, o vício apontado foi a existência de uma lei feita por esta Câmara, que também é de iniciativa do Poder Legislativo, através do vereador Marques da Mata. Pensando nesse raciocínio, que realmente foi o que aconteceu pela análise dos autos, não me comprometendo com o plenário, porque estamos fazendo uma análise tão somente da competência legislativa de um vereador, propor projeto de lei acerca do tema, eu voto também pela rejeição do veto, entendendo que é competência, mas ainda quero me manifestar acerca do mérito do projeto, o que farei no segundo momento, quando podemos discutir, inclusive ouvir mais o vereador Luiz Emanuel, conforme bem disse, que tem mais a expor acerca do tema. Então eu vou a CETRAN, quero ouvi-los para formar a minha convicção, mas fica aqui a emissão do meu voto e meu sentimento pela falta dos vereadores que assumem compromisso de chegar em horários e não cumprem. Eu sinto muita ausência do vereador Vinícius Simões aqui, que é um novo defensor do direito dos animais nessa cidade. Espero que no plenário ele possa nos ajudar a derrubar o veto aposto pelo prefeito municipal. Se o vereador Vinícius, se o vereador Davi
Está votando. Só há um voto errado aqui do vereador Luiz Emanuel, que ele acabou assinando o parecer do Vinícius pela manutenção do veto. Só o vereador Luiz Emanuel. Sem querer, você acabou ou querendo. Bom, então temos o seguinte: 3 votos acompanhando o relator Luiz Paulo Amorim pela rejeição do veto. Aprovado o parecer do relator, certo? Como voto Vossa Excelência, presidente? Veto ao projeto de lei. Presidente, como voto Vossa Excelência no projeto das carroças, eu gostaria de ouvir do Vossa Eu Excelência. acompanho, eu discordo do parecer do relator, porém, me rendo a 3 3 votos a favoráveis. 1. É ok. Vossa Excelência. Ok. Vereador, veto ao projeto vereador Anderson Marinho, incluindo no calendário oficial do município de Vitória o evento cultural intitulado Fest Gospel, realizado na festa do aniversário do bairro de São Pedro. Esse projeto foi apensado um requerimento que continha uma emenda suprimindo o projeto original, uma emenda supressiva ao projeto original, uma emenda de autoria do próprio autor, vereador Anderson Marinho. Posteriormente, também por economia de tempo, o veto foi parcial, já há inclusão no calendário oficial de eventos da festa gospel, então eu defendi a manutenção do veto, porque a matéria não foi prejudicada pelo veto parcial. Desta forma, voto pela manutenção do veto parcial. Peço licença, se faz presente minha amiga da Rede Municipal de Ensino, que eu preciso conversar sobre o nosso sistema educacional de ensino fundamental e preciso me ausentar dessa comissão. Votado, então, o projeto pelo vereador Davi, que é o relator, explicou o veto parcial. Eu acompanho o voto do relator, como voto do vereador Davi Ismael. O vereador Marcelão, aliás. Vereador Luiz Emanuel. Eu vou votar com o relator. Vereador Marcelão. É a manutenção do veto parcial, negócio do calendário aqui, do Anderson Marinho. Foi aprovado, já existe, mas houve um veto parcial. Acompanha o relator. Então, aprovado por unanimidade o parecer do vereador. Acompanho o relator ao pedido do meu presidente. Bom, encerrado projeto de lei. Encerrada a parte dos vetos, vamos aos projetos de lei. Começando pelo projeto do vereador Rogerinho, dispondo sobre a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância em pontos de descarte irregular de lixo, entulhos e demais materiais e objetos inservíveis, e dá outras providências. O relator foi o vereador Namichek, que votou pela inconstitucionalidade. O vereador Rogerinho quer botar câmera de vigilância em todos os pontos viciados, todos os caixotes de lixo, tudo em Vitória, para vigiar quem é que está jogando lixo na rua, alguma coisa. O projeto é inconstitucional, na opinião do relator Namichek. Como vota o vereador Marcelão? Vereador Marcelão. Contrário ao relator. Vereador Luiz Emanuel. Contra o relator. Quem vai fazer o parecer contra o relator? Então, o vereador, um dos dois aí. Tá certo? Ademir da Guia? Ademir, Ok. nosso... Projeto de lei... Ademir, meu parceiro de plenário. 294, de autoria do vereador Vinícius Simões, instituída a medida de proteção aos professores da rede pública de Vitória. Esse projeto foi apensado através de requerimento
de autoria do próprio autor, Vinícius Simões, foi relatado pelo vereador Davi Ismael, que deu pela constitucionalidade com a emenda apresentada posteriormente pelo vereador Vinícius. Com voto, vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel. Eu vou votar com o relator. Aprovado o parecer do relator Davi Ismael. Projeto de lei 431, de autoria do vereador Davi Ismael, denominando logradouro público do bairro de Santa Marta. O vereador Luiz Paulo Amorim relatou pela legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Luiz Emanuel? Com o relator. Vereador Marcelão. Com o relator. Aprovado. Projeto do vereador Rogerinho, dispondo sobre o programa de aproveitamento de terrenos baldios e áreas públicas no âmbito do município de Vitória. O vereador Marcelão relatou pela legalidade e constitucionalidade. Como voto, vereador Luiz Emanuel. Com o relator. Aprovado com meu voto. Projeto de lei 263/2003, de autoria do vereador Serjão, denominando escadaria Pergentino Alves de Araújo, um logradouro público situado no Parque Moscoso. Vereador Vinícius deu pela legalidade e constitucionalidade. Como voto, vereador Marcelão. Com o relator. Vereador Luiz Emanuel. Com o relator. Aprovado, então. Projeto de lei 465/2003, de autoria do vereador Serjão, denominando uma outra escadaria também no Parque Moscoso, escadaria José Rodrigues de Oliveira. O relator Vinícius Simões deu pela legalidade e constitucionalidade. Como voto, vereador Marcelão. Com o relator. Vereador. Rapaz, o vereador Serjão, as meninas que gostam, ele deve estar com as pernas muito bonitas, de tanto subir escada. Né? Tem vários projetos do vereador aqui de escadaria. Deve estar com as coxas grossas. Né? Eu sei que ele é muito bom de canelada, mas tudo bem. Com voto, vereador Luiz Emanuel. Luiz Emanuel. Com voto, vossa excelência. Vou votar com o relator. Aprovado o parecer. Outra escadaria, a escadaria Manuel Gomes de Jesus. Rapaz, onde tem tanta escadaria assim? No bairro também do Parque Moscoso, o vereador Luiz Paulo Amorim deu pela legalidade e constitucionalidade. Como vota o vereador Marcelão? Vereador Marcelão. Acompanha o relator. Vereador Luiz Emanuel. Com o relator. Aprovado então o parecer. Projeto de lei também do vereador Serjão, 468/2013, denominando escadaria Sebastião Jorge Van der Heyden. Vereador, só uma sugestão. Nacional. Presidente, Pois não? até o projeto número 10 aí pela sequência, nós temos 4 nomes de rua. Eu acho que não tem o que discutir isso. A gente podia votar em bloco, se Vossa Excelência concordar. Concordo com Vossa Excelência. Então, projeto de lei número 468/2013 do vereador Serjão, denomina escadaria Sebastião Jorge Van der Heyden. E o projeto de lei também do vereador Serjão, denominando escadaria Robson Tagarro de Oliveira, no bairro Parque Moscoso. Vereador, o projeto de lei 480 do vereador Davi, denominando rua José Falcão de Oliveira, um logradouro lá em Santa Luísa, relatado pelo vereador Luiz Paulo Amorim pela legalidade e constitucionalidade. Botando em votação, então, os pareceres dos vereadores Vinícius e Luiz Paulo Amorim. Como voto, vereador Marcelão? Qual é o projeto aqui, vereador? Com os relatores, os três. 2 relatados pelo Vinícius e 1 relatado pelo Luiz Paulo Amorim. Com o relator. Com os relatores. Com os Isso. relatores. Vereador Luiz Emanuel. Com os relatores. Aprovado, então, projeto de lei 486/2013 do vereador Rogerinho, criando o sistema de boletim escolar eletrônico nas escolas da rede municipal de Vitória. Vinícius Simões votou pela legalidade e constitucionalidade. Como vota, vereador Marcelão?
Relator? Vereador Luiz Emanuel. Eu vou me abster dessa votação. Já existe? O sistema, mas pela legalidade e constitucionalidade. Aprovado então o parecer. Projeto de lei 509/2013, do vereador Serjão, dando nova redação ao artigo 1º da lei 1320, de dezembro de 64. O vereador Luiz Paulo Amorim foi relator, votou pela legalidade e constitucionalidade. Diz aqui, fica denominada, o artigo 1º, fica denominada Prefeito Oswald Guimarães, a praça localizada entre a Avenida Cesilau e a Rua Aloísio Simões, ponto de coordenada X, Y, no bairro Bento Ferreira. É aquela pracinha, aquele trevozinho que tem em frente do CREA, né? Ali do CREA. Certo? Criou a praça. Me parece que isso aí foi... Vamos na justificativa, o vereador explica que é uma... Explica que o objetivo é... Isso. Dividiu a praça para ela ter dois nomes. Uma do engenheiro e essa do ex-prefeito aí. Só adequando. E o relator deu pela legalidade e constitucionalidade, como vota o vereador Marcelão. Eu voto com o meu irmão Serjão. Não, Luiz Paulo Amorim. Está em votação o parecer do Luiz Paulo Amorim. Mas a lei do vereador Serjão é meu irmão da Praia do Canto. Ok. Aprovado, vereador Luiz Emanuel. Voto com o Serjão. Aprovado o parecer do vereador Luiz Paulo Amorim ao projeto do vereador Serjão. Projeto de lei 511/2013, de autoria do vereador Rogério Pinheiro, dispondo sobre a instalação de um telefone com linha direta à ouvidoria municipal em todas as unidades de saúde, sob gestão do município de Vitória. O vereador Davi Ismael deu pela constitucionalidade. Eu quero... Vereador Marcelão. Eu, do qual já fui ouvidor da Prefeitura Municipal de Vitória, eu quero votar contrário a essa questão, porque não sei se os vereadores sabem, a Ouvidoria Nacional de Saúde, vereador Luiz Emanuel, vereador Nami, eles têm uma ligação direta com a Secretaria de Saúde de todos os municípios que pegam recurso com o Ministério da Saúde. Então, essa ouvidoria da saúde é ligada à Secretaria. Se você fizer uma reclamação na Ouvidoria Nacional da Saúde, cai direto para a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde. Então, eu sou contrário a essa questão de ouvidoria aqui. Contrário ao relator. O vereador, a comissão não tem mais como funcionar, porque ela está desfalcada da maioria. Cadê o vereador Luiz Emanuel? Está na área? Está suspensa a sessão, vereador? O vereador precisou se ausentar, nós não temos quantidade para deliberação na comissão, então a gente vai encerrar a reunião, agradecendo a presença dos seus vereadores, vereador Marcelão, ficando os demais projetos para a próxima sessão ordinária, na próxima terça-feira. Está encerrado, muito obrigado aos funcionários, ok? E a nossa sessão começa daqui, a nossa sessão ordinária daqui a 23 minutos. Muito obrigado.